Então, pessoal, dando prosseguimento à nossa aula anterior, vamos continuar aí no capítulo 3, Movimento Harmônico Amortecido, parte 2. Tudo bem? Vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós vimos isso daí, né? O que foi falado, né? Que na presença de atrito, ou seja, casos reais, o meu ômega linha, né? Ômega linha que é esse daqui, né? Esse parâmetro aqui. Esse parâmetro aqui. Tudo bem. Ele é ligeiramente menor que o ômega, né? Conforme nós vimos na equação 3, tá? E também falamos de um novo parâmetro chamado aí de meia-vida da oscilação, que é esse tal, né? Onde esse tal é 2 vezes mb, tá? O intervalo de tempo tal, né, necessário para que a amplitude se reduza até o intervalo de 1 sobre E, conforme eu falei na aula passada, né? Aqui 1 sobre E, onde esse E é o número de Euler, do seu valor inicial, é chamado de meia-vida da oscilação, tá? Então o fator exponencial na equação 2 que nós vimos antes, quando foi a menos 1, vai ter justamente esse valor aqui, tudo bem? Aqui, né? Tá certo? A gente pode verificar novamente que se não existisse atrito, o B seria igual a zero, né? Isso daí foi falado na aula passada, tá? E a amplitude teria o valor constante de xm, né? Tá lá no gráfico. Para essa situação, tá, pessoal? A vida média seria infinita. Tudo bem? Dando prosseguimento, né? A gente pode falar também o seguinte, com relação na nossa aula anterior, às equações 2, equação 2 e equação 3. Acompanha aí, também tem no caderno de vocês. Elas são válidas somente se você tiver, né, B menor ou igual que 2 raiz de K vezes M. Lembrando que isso daí já foi explicado em sala, né? Para o valor máximo de B, né? Para o valor máximo de B igual a 2 raiz de km, tá certo? O ômega linha é igual a zero, tudo bem? E o deslocamento tende a zero exponencialmente sem oscilação, tá? Sem oscilação. Tudo bem? Sem oscilação. O tempo de vida tal, né, já explicado na aula anterior e relembrado no início dessa, né, terá o seu menor valor, que pode se mostrar que é igual ao meu ômega a menos 1, tá? O inverso da minha frequência, né? O inverso da frequência angular para oscilações que sejam não amortecidas, né? Não amortecidas. Essa condição, tá, pessoal, que eu acabei de falar para vocês, ela é chamada de amortecimento crítico. Tudo bem? Amortecimento crítico. E é frequentemente o objetivo dos engenheiros mecânicos ao projetarem sistemas, como é que eu posso dizer, né, em que as oscilações devem desaparecer no menor tempo possível. Tudo bem? A gente tem que falar também, tá, pessoal, que no MHA, a energia do oscilador, né, que ainda não falamos, vamos falar agora, tá? A energia do oscilador, ela é dissipada gradualmente por atrito, de tal forma que ela vai se anular com o passar do tempo. Tudo bem?
No caso de amortecimento pequeno, né? Quando a minha equação 2 ela é válida, tá? O valor instantâneo da energia, o meu eu vou chamar de esse meu E, né? Pode ser dado aproximadamente por E, que vai ser igual a energia cinética mais energia potencial, que é igual ao meu K mais 1, que é igual a 1 sobre 2 kxm ao quadrado, tá? Se a gente substituir a amplitude constante, que é esse xm, pelo valor instantâneo da amplitude, que é, a gente já viu antes, né? xme menos b sobre 2mt, né? Nós vamos obter isso daqui, tá? A minha energia E de T é igual a 1 sobre 2 kxm ao quadrado e elevado a menos b t sobre m. De tal forma que essa é a minha equação 4. Devidamente todas aí numeradas, né? Essa é a minha equação 4. Essa primeira parte nós encerramos falando do movimento harmônico amortecido e eu vou fazer uma outra complementação falando agora do amortecimento viscoelástico, tá? Vamos lá. Vamos falar uma observação: amortecimento viscoelástico. Tudo bem? Amortecimento viscoelástico. Bom, nós vimos, né, que anteriormente no modelo a gente vai admitir que a natureza do amortecimento ela é viscosa, né, e a força de atrito ela vai ser proporcional, conforme foi dito antes, à velocidade representada por uma oposição ao movimento, né, sendo descrito aí por essa equação, né? Vamos lá? F é igual a menos bx ponto. Vou chamar de equação 1 e algarismo romano para não confundir com as outras que já apareceram, tá? Onde esse b já foi falado antes, é a minha constante de proporcionalidade, né? E esse meu x ponto é a velocidade de deslocamento de uma massa em relação a um ponto fixo, tá? Para isso, nós vamos ter a equação do movimento dada por isso aqui, né? M, a aceleração, mais B, velocidade, mais Kx, e isso daqui é igual a zero. Essa é a minha equação 2. Já expliquei lá em cima porque eu estou usando algarismo romano, tá? Certo? Então, eu posso fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Amortecimento viscoelástico, né? Vamos dizer que seja isso aqui, né? Aqui, tá? Tudo bem? Aqui minha constante de rigidez, né? K. Um corpo de massa M. E aqui eu vou ter tipo, né? Vou desenhar assim, tá? É assim mesmo, tá? Onde daqui para cá é o meu comprimento L0, tá? Nessa direção aqui que ele está oscilando X, tudo bem? Onde nós vamos ter um pistão, né, dentro de um cilindro preenchido com líquido, né? A ideia disso aqui, tá? Então eu posso reescrever essa minha equação 2 da seguinte forma, né? X dos pontos mais B sobre x ponto
mais K sobre M vezes X. Isso aqui é zero. Está aqui a minha terceira equação. Tá certo? Onde nós vamos definir, é importante que eu vou fazer agora, as seguintes grandezas, tá? Vamos definir aí ômega zero, tá? Nós já vimos ômega zero, não já? Raiz de K sobre M. E vamos definir zeta, que é igual a B, 2 raiz de Km. Tudo bem? Certo? Tudo bem? Ômega zero, pessoal, não esqueçam, tá? Ômega zero é chamada de frequência natural de vibração. Tudo bem? E esse parâmetro zeta é chamado de taxa de amortecimento ou simplesmente amortecimento. Tudo bem? Tá certo? Então, dessa forma, a gente pode reescrever a equação e utilizando esses novos parâmetros, ela vai ficar desse jeito aqui, né? Vamos lá? X dos pontos mais 2 zeta ômega zero x ponto mais ômega zero ao quadrado x, que é igual a zero, que vai ser a minha equação 5. Tudo bem? Equação 5, tá? Equações desse tipo, elas assumem o seguinte tipo de solução, né? Lembrando que tudo isso já foi abordado em sala, tá? X é igual a E elevado a gama T, tá? Que é a minha equação 6, tudo bem? Fazendo isso, nós obtemos gama, que vai ser descrito por isso aqui, tá? Gama é ômega zero, que vai multiplicar menos zeta, mais ou menos raiz de zeta ao quadrado menos 1. Tudo bem? Que é a minha equação 7. Certo? Então, gente, dessa forma, o comportamento descrito pela equação 7 vai depender da minha solução de gama, né? Que são três que eu vou citar aqui para vocês. Primeira, se o teu parâmetro zeta for maior que 1, você terá duas soluções reais, tá certo? E o teu movimento vai ser chamado de superamortecido. Acho que é tudo junto, né? Superamortecido. Tudo bem? Segunda situação. Se o teu zeta for igual a 1, você vai ter só uma solução real e o teu movimento é chamado de criticamente amortecido. Tá certo? E tem uma terceira condição, é se o teu zeta 0 menor ou igual que zeta e zeta menor ou igual que 1, você vai ter, né, duas soluções do tipo complexas, tá? Complexas, e o teu movimento vai ser chamado de subamortecido. Tudo bem? Os casos que, como esse daqui que eu citei, né, superamortecido e o criticamente amortecido, eles são de natureza não oscilatória. Tudo bem? Então, pessoal, tem um gráfico que eu utilizei na sala com vocês,
basicamente, humanamente falando, aqui eu não consigo reproduzi-lo do jeito que eu fiz lá, né? O que eu posso tentar fazer é passar uma ideia de como ele estava lá para vocês, tá? E seria mais ou menos isso, né? Eu deixo aqui o meu ponto de oscilação, x0, tá? E pelo menos nessa cor aqui é o meu movimento que vai realizar não amortecido. Como é que ficaria o movimento não amortecido? Assim, né? Tá certo, pessoal? Então isso aqui é o não amortecido. Para esse caso, teu zeta é igual a zero. Aí tem o criticamente amortecido, né? Criticamente amortecido. Ele vai, né? E fica assim, tá? Esse teu criticamente amortecido é o que está aqui em azul, né? Criticamente amortecido, zeta é igual a 1, tá? E tem o subamortecido, o super, desculpa, o subamortecido, né? O subamortecido, ele vai fazer esse tipo de movimento, né? Tá certo? Esse subamortecimento são para os valores que o teu zeta é menor que 1, tá? E falta só o superamortecido, né? O superamortecido, como que ele vai dar esse ponto, né? Superamortecido em que zeta é maior que 1. Seria só isso aqui mesmo, né? Faz e superamortecido. Para esse caso, zeta é maior que 1. A solução, tá, pessoal, em que 0 é menor ou igual que zeta e zeta é menor que 1, nós chamamos de sistema subamortecido. Tudo bem? E esse tipo de sistema, ele tem a seguinte equação. Como resposta, né? Vamos lá. X de t é igual a zero e elevado a menos zeta ômega 0t, que vai multiplicar cosseno ômega dt mais φ, que é a minha equação 8. Equação 8. Tudo bem? Onde vamos identificar quem é quem, né? Esse meu A0, tá? Vai ser a minha amplitude inicial de vibração. O meu φ vai ser a minha fase inicial de vibração. E o meu ômega d, tá, pessoal? Ômega d vai ser chamada de frequência natural amortecida, tá? Frequência natural amortecida, e vai ser dada por essa equação que é bastante importante, tá? Ômega d é igual a ômega 0 raiz de 1 menos zeta ao quadrado, que é a minha equação 9. Tudo bem? Essa é a frequência natural amortecida, tá certo? Então, pessoal, em poucas palavras, né, a gente pode dizer que isso daí é o nosso capítulo 3, movimento harmônico amortecido. Para o capítulo 4, nós vamos estudar oscilações forçadas e ressonância. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Bons estudos e até mais. Nosso capítulo 3 conclui agora. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.